Olá, pessoal, nós estamos de volta no nosso podcast Direito Pode. Sim, pode e deve. E nós estamos nessa edição especial recebendo uma advogada que milita na área do direito voltado para as pessoas com deficiência. Estamos aqui com a doutora Carla Rodrigues. Carla Rodrigues, olhando naquela tela ali para a gente, naquela câmera, vai contar um pouquinho sobre você. Eu sei que você é advogada, consultora em acessibilidade, é isso mesmo? Sim. Então, falei certo. E também tem aqui uma especialização na área da interseccionalidade. Interseccionalidade é uma palavra difícil até de falar, né? Mas nós vamos falar de juridiqueza aqui também, gente. Mas essa palavra quer dizer o quê, doutora Carla? Que os direitos da pessoa com deficiência, ele migra em vários ramos do direito. Então, aqui eu não estou falando só de uma pauta específica dentro das ramificações do direito. Olha que maravilha. E eu gostaria muito, nesses próximos 15 minutinhos que nós vamos conversar, de que você pudesse participar, acompanhar, dar aquele like para a gente se você gostou da prosa. Também pode sugerir, caso você queira, dentro desse assunto, explorar algum fator, algum elemento. Mande para a gente a sua dúvida. A sua opinião é muito importante para nós. A primeira coisa que nós vamos explorar aqui, com a doutora Carla Rodrigues, a Carla está na OAB Barro Preto? Sim, na OAB Barro Preto e agora também estou na OAB Seccional, em Minas Gerais. E a sua área é a da pessoa com deficiência? Isso, defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Tem uma comissão? Sim, atualmente eu estou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Seccional e também da Subseção Barro Preto. Na Subseção Barro Preto eu estou desde a gestão anterior. Olha só, que bacana. Quando ela chegou aqui, gente, ela estava com o cordão, né? O cordão da pessoa com deficiência. E aquele Isso. cordão é só para a gente dizer, não é um colar, não é como é que eu vou dizer assim, um adereço, um acessório, né? Eu queria até que começar aqui com a doutora Carla para a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque quem usa esse cordão aqui, olha, ele tem, é claro que um significado todo especial e ele é uma identidade, não é isso, doutora Carla? Isso. Ele diz que a pessoa que usa esse cordão, ele é uma pessoa que tem uma necessidade especial, é isso? Ou que tem o autismo? Na realidade, Ou não. esse cordão, esse meu específico, ele tem Dupla. duas características, né? Que é o famoso cordão girassol, que ele é definido para mostrar quem tem algum tipo de deficiência oculta, então não necessariamente o autismo. Pode ser uma pessoa com fibromialgia, uma pessoa com deficiência então poderia auditiva. usar fibromialgia que eu tenho. Isso. Mas tem, hoje em dia já tem também um cordão próprio para fibromialgia. Olha só. Mas para quem não quer se identificar de primeira, o cordão girassol, ele fala que dentro do rol das deficiências já regulamentadas no Brasil, pode usar isso. E eu acho que é importante a gente destacar quando fala do rol das deficiências, porque tem pessoas que têm alguns tipos de transtornos que não são considerados deficiência e que usam cordão girassol, o que está errado. Olha só. E desse outro lado nós temos O do autismo. do autismo, né? Que é esse das peças se encaixando, né? Por quê? Qual que é a definição desse slogan, da criação dessa arte? O pessoal do autismo, eles mesmos falam, não existe nenhum autista igual ao outro. Cada um é específico e especial, né, na sua personalidade. Então, apesar desse quebra-cabeça ser muito polêmico. é polêmico? Ele é Me polêmico. conta por quê. Porque o início das pesquisas, né? Eu estou falando de Asperger lá atrás, ele falava que era a peça que não se encaixava ou que se encaixaria na sociedade. Eu gosto de usar, mas eu conheço adultos autistas que não gostam, mas eu prefiro dizer que o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma pecinha que está encaixando dentro da divulgação sobre a pessoa com deficiência. Então, de certa forma, é uma construção social, né? Mas hoje... isso é a vida, não é não, doutora Carla, de uma certa forma. Nós, seres humanos, para começar, gente, nós somos complexos, todos nós. E cada um na sua particularidade. Obviamente que tem as situações específicas, né? O autismo, você tem ele grau 1,
suporte 1, suporte 2, suporte 3, Isso. não é? Significa que o suporte 1, ele está mais leve e aquela pessoa, ela transita em algumas situações, outras ela não tolera. O 2 já tem uma outra leitura e o 3 é um suporte bem mais, vamos dizer assim, bem mais difícil, né? Bem mais específico, mais amplo no sentido do cuidado, né? O que classifica o autismo, os níveis de suporte, é literalmente o que o nome fala mesmo. É o suporte que aquela pessoa vai precisar no contexto social. Mas não quer dizer que o nível 1 também ele seja tão leve quanto a Sim. sociedade entenda. Uhum. Mas, por exemplo, eu sou nível 2 de suporte. E o que classificaria esse nível? É aquelas questões básicas que para uma pessoa, um cidadão comum dentro do contexto social, seria fácil de desempenhar suas atividades na sociedade, que para mim pode ser um pouquinho mais complexo. Alguns pode ser simplesmente fechar um vestido, por exemplo. Sim. Então, assim, dentro das classificações, quando é feitas as avaliações de suporte, isso é levado em consideração. Se a pessoa faz a própria comida, se a pessoa consegue desenvolver o nível 1. Se ela tem intolerância, se ela não tem determinadas comidas, né? Enfim, tem uma E é série de importante leituras. tirar esse estigma, que não Sim. quer dizer que quem é nível 3 de suporte, nasceu nível 3, ele vai morrer nível 3. Entendi. Não, eu conheço, inclusive, tem uma filha, uma amiga nossa, que nós já até fizemos um trabalho para ela, que ela foi diagnosticada com nível 3 e ela hoje está no nível 1 depois da aba, né, das terapias, de todo o trabalho que ela fez com a filha. É uma história bem bonita, sabe? É um espectro, né? É um Então, ele é espectro. bem único. Bem único, né? Agora, me conta uma coisa, no direito, né? O que você gostaria de reforçar para a gente do ponto de vista da lei PCD? Porque a gente sabe que existe uma legislação brasileira, que é a legislação da inclusão da pessoa com deficiência, é a Lei 13.146 de 2015. Nós temos, por outro lado, o Estatuto também, né, da pessoa com deficiência. Essa lei, ela abrange tudo que precisaria ou não? Ela é legal? Ela é boa? Eu, particularmente, gosto muito da Lei Brasileira de Inclusão. Se ela fosse aplicada dentro do contexto jurídico, da forma que ela foi escrita, ela seria, assim, perfeita. Mas o que acontece nos estados e municípios? As famosas resoluções, portarias, que eles começam a desenvolver para tentar ludibriar a LBI. Então, assim, porque a LBI ela é bem completa em deveres e direitos. É a Lei Brasileira de Inclusão. Isso. Né? Ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ou a Lei PCD, a mesma coisa? Isso, a mesma coisa. Tá. Então, ela é completa, mas ela não é respeitada? Na maioria das vezes, não. Como advogada, eu posso falar que Onde, principalmente, que você percebe que há esse vácuo, né? Essa lacuna, que existe a lei, mas que as pessoas não estão respeitando? E eu queria que você me contasse também, é por desconhecimento ou, às vezes, é até mesmo por não querer respeitar, ignorar, negligenciar? Como é que você se posicionaria? Hoje em dia, como está sendo tão amplamente divulgado, né, os direitos das pessoas com deficiência, eu ainda quero acreditar que na maioria das vezes é desconhecimento, mas em contrapartida eu acredito que não. Eu acho que é uma maneira mesmo de tentar burlar, e na maioria dos espaços. Lembra quando começou a questão do uso do cinto de segurança? Todo Sim. mundo sabia que tinha que usar. Sim. Mas primeiro teve que aplicar multa, ter algumas penalidades, para depois isso virar realmente rotina na nossa vida como motorista. E a gente ainda vê isso muito porque, olha, a lei brasileira de inclusão, ela é de 2015. É uma lei nova, né? Razoável, nova. Mas Está fazendo 10 anos esse mês. 10 anos. Quando a gente fala sobre a lei da inclusão, a gente vê de fato que no mundo real, na vida cotidiana, ainda falta muito o que fazer. Por exemplo, a acessibilidade. A gente chega em determinados locais públicos, onde a acessibilidade deveria já estar, apesar da lei ter apenas 10 anos, já instituído, não tem a acessibilidade. E aí a gente fala de barreiras arquitetônicas, de barreiras comunicacionais. Então, a gente vê por aí já uma falha grande, não é?
É quando você inicia a minha apresentação, né, sobre a consultoria de acessibilidade. Eu vi, dentro do meu contexto como advogada, a necessidade de aprofundar em pesquisas em outras ramificações, aí entre não só do Olha. direito, como da arquitetura, psicologia. Então, a gente acaba que nós, advogados especialistas, quando a gente se intitula especialista, a gente tem que buscar em outras ciências o que aquilo seria, de certa forma, aplicado para a defesa de um cliente, pessoa com deficiência. E as barreiras, principalmente nos prédios públicos, quando você fala, eu vejo, inclusive, a atitudinal. O respeito de uma fila preferencial, de não ter uma vaga. Então, começa dentro da atitude. Para mim, a primeira barreira de acessibilidade é atitudinal. Olha, eu acho que começa, sabe onde até? Começa no acolhimento, começa na recepção dessas pessoas. É atitudinal, é É atitude. atitudinal, é atitude. Você não vê as pessoas, quando você chega ali, você está com a identidade. Então, a pessoa sabe que você tem uma preferência naquele atendimento. Se o órgão, né, ele já toma a iniciativa de fazer isso, ele vai educando as pessoas, não é? Eu sinto que falta isso. É o acolhimento, é essa atitude que você está falando, né? Aí a gente vai para a educação. Nossa, é muito falha também na educação ainda, né? O maior Todo- desafio da pessoa com deficiência hoje, das famílias, seus representantes legais, começa lá na educação. E quando eu falo da educação, não estou É falando só da muito educação básico. básica, É não. muito Eu básico estou falando tudo, até da né? graduação dos É. nossos futuros advogados que estão lá, futuros juízes, promotores, né, futuros bacharéis em direitos, que não tem na grade curricular de uma faculdade uma matéria específica sobre defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Olha só. E nós somos quanto por cento da população? No Brasil, você tem esse dado? Não, eu não tenho. Não tem? Do autismo, eu posso falar que hoje 2 a cada 31 são autistas. 2 a cada 31. Então, vocês vejam bem que é um universo grande, é uma população já bastante significativa. E se a gente está falando de educação, gente, eu falo da educação, eu falo, doutora Carla, porque assim, vira e mexe. Tem uma mãe que me procura, tem alguém que me busca, porque o filho que é autista não está sendo respeitado nos seus direitos e nas suas condições dentro da escola. Aí eu falo assim, poxa vida, é uma criança com deficiência. As pessoas não se dignam a respeitar isso. Então, você imagina a pessoa adulta? Quando fala É do difícil, né? autismo Porque específico, a criança, ela tem uma tendência de te é, 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 cativar, de mexer com a sua, né, com seu lado de solidariedade maior. Se ela não é respeitada, se a mãe não está conseguindo espaço para ela, a maioria alega que não tem condição de acolher e de cuidar daquela criança. Que é uma realidade, mas que não deveria ser, né? é onde a gente volta na pergunta anterior sobre a LBI. O porquê que ela ainda não é tão perfeita como ela está na sua escrita. Porque ainda órgãos, sejam públicos ou particulares, porque eu também estou falando de Sim. escolas particulares, faculdades particulares, que insistem em não respeitar uma das exigências da LBI, que é a adaptação curricular, a acessibilidade atitudinal, comunicacional, as barreiras. Então, tudo isso entra e quando vira e fala que não tem condições de atender aquela pessoa com deficiência, nesse caso o autismo, está tirando dele o direito de estar dentro de sala de aula junto com as outras crianças, estudando de uma maneira adaptada, mas que faça valer, que aí eu estou falando até de outra lei agora, Estatuto da Criança e do Adolescente, Sim. que é o ECA, que exige que uma criança esteja em sala de aula, estudando e tendo, né, a sua dignidade quanto estudante numa escola. Eu queria até que você fizesse um olhar para essa câmera daqui, ó, que você me contasse no seu dia a dia, como advogada, com especialização na área da pessoa com deficiência, e sendo também, né, uma pessoa com deficiência, com autismo, o que você diria para a sociedade prestar atenção? O que você diz para os seus clientes na hora que eles vão te buscar
né, às vezes com muita expectativa de que o direito vai resolver, mas assim, o que você orienta no dia a dia para essa pessoa que te busca no primeiro momento, para que ela possa ter os seus direitos respeitados, ou para que ela possa se sentir, né, incluída na sociedade? A primeira coisa que eu falo é não silencie, porque tudo começa com as denúncias. Quando você sente um mínimo de desconforto, eu gosto de usar a palavra desconforto, porque se te causou desconforto é porque está tendo algum direito violado naquele momento. É buscar os órgãos competentes para denunciar, se não tiver diálogo, principalmente quando a gente fala de uma escola, ou de qualquer estabelecimento, que seja uma fila de um supermercado, mas que não deixe de falar sobre esse desconforto. Eu acho que a gente só vai conseguir fazer com que a inclusão aconteça de fato quando a gente começar a denunciar e cobrar de toda a sociedade, um conjunto social mesmo, que seja respeitado os direitos da pessoa com deficiência. Doutora Carla, uma pergunta direcionada a Carla mãe. Qual é a maior dor de uma mãe, de uma criança com deficiência, no dia a dia, quando ela vê um direito dele desrespeitado? Como mãe, que aí eu saio um pouco do meu lado do direito e falo sobre o acolhimento. Aí a gente vai voltar na palavra do acolhimento social. Meu filho, ele é autista, então, assim, uma criança autista, ela sempre vai ser a criança que não é convidada, por exemplo, uma festinha de aniversário na escola. É sério. Então, Meu parece coração coisas bobas, mas isso tem nome, isso é barreiras, isso é falta de acessibilidade social, isso é falta de empatia. Então, quando ele chega em casa e conta que todos os amigos foram convidados para o aniversário, ou aconteceu o aniversário do amigo, e a gente sabe que em momento algum ele foi cotado para isso, é impossível da gente falar como advogada. Sim. Porque a sociedade, o que falta na sociedade não é leis específicas para garantir direitos, porque elas existem, e a LBI está aí para falar, é empatia. Então, nós vamos olhar para aquela câmera ali para a gente encerrar o nosso podcast. Nós estamos falando sobre acessibilidade, pessoa com deficiência. Eu estou entrevistando aqui a doutora Carla Rodrigues. A doutora Carla, ela é presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, da OAB Barro Preto, que é uma OAB que inova nessa área, né? Doutor Cândido Antônio, que é o presidente, eu lembro da posse, ele virou para você e disse assim: doutora Carla, nós vamos ter a OAB, a subseção mais inclusiva de Minas Gerais. Não foi assim? O doutor Cândido, até eu não gosto muito de falar que eu acabo me emocionando, né? Pode, porque o doutor Cândido, não tem problema não. Ele abriu as portas. Sim. E quando ele reproduz esse jargão, é um jargão que eu falei com ele na primeira reunião que a gente teve. Me dê a oportunidade que isso aqui vai ser, foi nesse termo mesmo, isso aqui vai ser a subseção mais inclusiva. E o doutor Cândido, ele nem me pergunta, ele só fala, vai ser bom? Vai, então faz. Então, ele é uma pessoa muito aberta para a inclusão. Então, não foi um jargão de campanha. Isso é importante. Foi uma continuidade de um trabalho, e que bom que ele continua. Então, né? vamos aproveitar esse exemplo do doutor Cândido, vamos falar para a sociedade toda sobre a pessoa com deficiência, porque você está aqui, olha, como advogada que defende a pessoa com deficiência, os direitos dessa pessoa. Você está aqui como uma pessoa com deficiência, está aqui enquanto mãe de uma pessoa com deficiência. Me conta, o que você quer dizer aqui para a sociedade? Que busquem conhecer mais sobre as pessoas com deficiência. Todo mundo tem contato com alguma pessoa assim, seja com deficiência auditiva, deficiência visual, com autismo, não importa qual seria o CID dessa pessoa. Eu acho que quando você busca conhecer e acolher essa pessoa na sociedade, você está fazendo a função social de nós seres humanos, que é dar acessibilidade social para essa pessoa. Que bacana. E a lei, gente, é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O número dessa lei é o 13.146/2015. Você pode procurar, se informar. Aqui tem todas as informações de educação, de saúde, dos direitos dessa pessoa em relação à moradia. A gente poderia ficar falando aqui eternamente, né? Mas, sim, além dessa lei, eu queria uma dica sua. O que mais a pessoa com deficiência
ou o familiar, ou aquela que se interesse, pode buscar, que você fala assim, Vera, isso aqui é uma boa leitura. O que seria? Constituição Federal. Constituição Federal. Pronto. Que é direito à igualdade. No artigo 5º dos direitos fundamentais? Na realidade, a Constituição lá tem vários artigos, né? O 226 fala muito também da questão da escola, da sociedade. Então, assim, são tantos artigos que eu falo que, se for para aprofundar, por isso que eu falo das ramificações do direito dentro da pessoa com deficiência. Na Constituição Federal, além da LBI, tem tudo, que são os princípios primordiais da dignidade humana, né? Então, assim, aqui nós estamos falando de dignidade, de direito de pertencer, de estar na sociedade. Então, a minha dica é a Constituição. É a Constituição, tá certo. E tem algum evento que vocês fazem, ou algum encontro? Eu sei que a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência faz muita atividade. Sim, o meu objetivo dentro dessa gestão, nesse triênio aí, é levar o máximo de conhecimento para os advogados, para as pessoas da sociedade civil que queiram entender um pouquinho mais. Então, assim, falar que vai ter falta de conhecimento dentro da OAB, principalmente na subseção Barro Preto, não vai colar. Tá certo. Eu quero muito agradecer a Carla Rodrigues, a nossa doutora Carla Rodrigues, advogada especialista na área da pessoa com deficiência. Ela defende os direitos dessas pessoas. E nós vamos deixar aqui também, com a ajuda do Will aí, um legadinho para você. Vai ficar aqui, ó, no crédito dessa edição, alguma dica muito bacana de leitura. A doutora Carla já falou a Constituição, mas a gente vai deixar também algum artigo para você, algum livro, para que você possa conhecer e entender mais um pouco desse universo. Eu sou a Vera Lima e você esteve aqui conosco no Direito Pode, o podcast do mundo jurídico.